Vou tentar pregar, né? Porque você me pega de um jeito. O pastor Edinaldo é um amor de pessoa. Nós, de fato, nos conhecemos há alguns anos. Apesar de hoje estar conhecendo os seus pais, né? Então, assim, isso não conhecia, né? Já fazia um bom tempo, não conhecia vocês, mas eu sou muito feliz pela vida do filho de vocês. Deus já usou também ele muitas vezes para as nossas vidas, né, Rafa? Em momentos também cruciais, né? Momentos que ele não tem nem ideia, né? Eu nem conto para ele porque ele é igual a mim, já é meio inchado, né? Então vai ficar mais um pouquinho. Gente, pelo amor de Deus, eu amo brincar. Eu entendi, Jesus, ele me ganhou, mas ele, sabe, a alegria de Cristo eu carrego e eu amo, sabe, fazer os meus gracejos. E não se preocupa não, que Deus ele vai me usando dessa forma também, tá? Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bom, estamos em pleno domingo de Páscoa, né? E o pastor Edinaldo nos convida a trazer uma palavra nessa noite. E eu estava buscando no Senhor o que falar. O que falar para uma igreja que ela é tão bem cuidada pela vida do pastor Edinaldo, pela vida da Rafa, né? E para este povo. E eu estava buscando em Deus e comecei, será que eu devo falar sobre a Páscoa? Será que eu devo falar um pouco da Páscoa dos judeus? Será que eu devo falar um pouco sobre a Páscoa, sabe, estabelecida por Jesus, através, agora mudando do cordeiro e das ervas amargas e passando para o pão e vinho? O que eu devo liberar durante essa noite? Eu estava perguntando ao Senhor. E aí Deus ele começou a falar ao meu coração sobre um pouco do dia de ontem. E eu queria introduzir com o dia de ontem para vocês. E daqui a pouco deixa Deus fluir. E eu tenho certeza que Ele vai falar poderosamente ao teu coração, se você permitir. Ontem eu estava passeando um pouco. E eu fui chegando num shopping grande aqui na cidade. E tinha uma fila de carro para entrar no estacionamento. Eu, como não gosto de perder tempo, fui-me embora, não fiquei. E eu sabia que aquela movimentação, sabe, pastor, se dava pela compra dos chocolates, dos ovos de Páscoa, é muito provável, mas também um pouco mais cedo, como faz parte da minha rotina, eu gosto muito, sempre que possível, ir até a Feira do Alecrim, né? Isso para mim é uma terapia, ir à feira, ir ao supermercado, fazer compras, para quem tem uma semana muito cheia, né, por ser empresário e pastor, ou pastor e empresário, a rotina é muito cheia, então você desopila com esse tipo de passeio. E eu fui à Feira do Alecrim, que é uma feira muito grande na nossa cidade, e chegando lá, missionário Esdras, não tinha banca de peixe. Não tinha banca de peixe. E eu falei, meu Deus, cadê os peixeiros? Cadê a turma que vende peixe? Venderam tudo no dia anterior, na quinta, na quarta, não sei. Mas aí, como faz parte da nossa rotina, sempre que eu vou à feira, eu levo peixe para casa. Porque eu gosto de peixe. Não porque era Semana Santa, mas porque eu gosto de peixe. Mas não tinha. Tinha poucas bancas de peixe e estava muito escasso a escolha naquele momento. E eu comecei a observar e falar assim, cara, a fila do grande shopping não tem nada a ver com a Páscoa. A falta de peixe na feira não tem nada a ver com a Páscoa. Que mundo que estamos vivendo? Que realidade estamos vivendo nesses dias? Mas, pastor, faz parte da cultura os ovos de Páscoa e o peixe. Tudo bem, não tem problema, eu não tenho nada contra o chocolate. Eu e o pastor Edinaldo gostamos muito, né? Dá para ver pela estrutura, entendeu? Então nós gostamos demais. E se você quiser nos presentear, não tem problema. Eu oro e como. Mas de fato, as pessoas elas começam a resumir a Páscoa a dar um chocolate ou comer um peixe. E a Páscoa é algo muito mais profundo. Se você observar as Escrituras no livro de Êxodo, você vai entender que a Páscoa, ela faz parte de um propósito, e ela é sombra de outro propósito.
Primeiro, Êxodo mostra, sabe, o propósito de um menino, de uma criança que foi, sabe, entregue num rio, dentro de uma arca, vou usar uma expressão, de um berço, de um cesto, sabe, mas aquela criança, Deus estava ali agora, sabe, liberando o libertador do povo hebreu. E todos nós já conhecemos essa história. Se você observar, vai chegar em um momento onde Deus ele estabelece a Páscoa, através de Moisés, através de um processo de libertação. Mas aquele momento existe um propósito na vida de Moisés como libertador, aquele que foi tirado das águas, ele agora é libertador de um povo, apontando, sabe, para Cristo, que da mesma forma é um libertador das nossas vidas. Foi aquele que nos resgatou, aquele que nos comprou, aquele que pagou um alto preço por minha vida e por tua vida. E se você observar, sabe, como Moisés e a história de Moisés, ela é sombra da história de Cristo, como se parecem, tem algo muito importante. Moisés estabeleceu a Páscoa, e dentro da Páscoa dos judeus, ela foi feita com um cordeiro, onde aquele cordeiro, ele foi sacrificado e repartido entre as famílias, e também da mesma forma, o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passar, nenhum dos primogênitos fossem mortos. É fato, isso é a Páscoa dos judeus. Mas levando para a realidade, se você abrir a tua Bíblia em Lucas, sabe, Lucas 22 vai falar agora que Jesus, ele desejou com os seus discípulos comer a Páscoa, a festa dos pães ázimos. Em Lucas 22, Jesus dá um direcionamento e seus discípulos vão até um local e prepara aquele ambiente, aquele momento de Páscoa. Mas deixa eu dizer algo a você. Em Moisés foi estabelecido um cordeiro, e o seu sangue protegeu da morte os primogênitos de Israel. Mas em Jesus, em Lucas 22, existe algo diferente, porque em Moisés os homens comeram ervas amargas, que simbolizava o tempo da escravidão, mas Jesus, ele agora parte o pão, e ele oferece pão e vinho aos seus discípulos. O pão e o vinho, eles participam de um processo. O pão, para virar pão, o trigo passa por um grande processo, e o vinho ou o suco de uva também passa por outro processo, a uva. E observe, queridos, em algo extremamente importante, que está muito ligado à minha vida e à tua vida nos dias atuais. Moisés cumpriu o seu propósito, Jesus também cumpriu o seu propósito. Existia um propósito para aquele menino que foi retirado das águas, ser o libertador do povo hebreu, e assim se cumpriu. Jesus também existia um propósito. Jesus veio à terra, nasceu, cresceu, falou das boas novas, morreu por mim e por você, nos resgatou, nos comprou com um alto preço, com um alto preço, e Ele cumpriu o seu propósito. Alguns entendem que o propósito de Jesus estava na cruz do Calvário. Não, o propósito de Jesus estava em salvar a mim e a você. Existia uma chamada e a cruz, e ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que o propósito da vida dele era salvar a humanidade. E por entender o seu propósito,
ele atendeu a chamada de ir à cruz. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos dar sentido à Páscoa. Porque a Páscoa não é somente comer peixe e presentear ovos, mas a Páscoa é um momento de ressurreição, é um momento que aponta pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, aponta, sabe, para aquilo que Jesus fez por mim e por você, mesmo sem merecer. E aí eu tenho uma novidade para dizer a você. Paulo, ele escreve a Timóteo, eu queria ler essa passagem. Só achar aqui. Em 2 Timóteo 1, 9 e 10. Diz assim: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Olha só, quantos foram salvos aqui? Você foi alcançado por Jesus? Ele te tirou do império das trevas e transportou para a sua maravilhosa luz? Amém. Só que no propósito de Deus não fica por aí, pastor João. O propósito de Deus, ele nos salva, mas ele também nos chama. E esse é o grande segredo a qual a grande maioria dos cristãos estão estagnados, parados, porque entenderam que foram salvos e pelo fato de ser salvo eles estão se segurando e tentando se manter salvo, e o único objetivo da vida deles é continuar salvo até que ele venha, nem que seja agarrado, sabe, de qualquer forma, mas eu preciso me manter salvo. Um evangelho escapista. Mas o que Deus tem para mim e para você? Ele não somente te salvou, mas Ele te chamou. Existe uma obra ao teu respeito, existe uma chamada, existe um propósito ao teu respeito. E qual o problema, pastor? O problema é que nós estamos parados. Sabe, são coisas que tenazmente nos rodeiam e nos fizeram parar. E eu vou dizer algo a você. Era bom que o pastor Edinaldo estivesse aqui, para, né, vai que ele não gosta, nunca mais eu volto. Mas eu quero dizer algo a vocês. Sabe, nós estamos parados, estagnados. E muitas vezes fazemos isso em nome, sabe, da igreja, em nome de Jesus. Mas não é a vontade dele, porque ele te chamou, mas ele te salvou e ele também te chamou. E o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa se levantar e entender que você é um embaixador. Você precisa entender que você é um sacerdócio real. Você precisa entender que Ele está contando com você. Glória a Deus. E como é que eu faço, pastor? Eu não sei pregar. E quem disse que era pregar? Pregar ficou para os pregadores. Então não entendi nada, pastor. Eu vou te ajudar. Pregue com a tua vida. Pregue com a oportunidade que Deus te deu. Ou seja, o que você é, eu sou simplesmente, sabe, uma secretária de um escritório de advocacia. Seja a melhor secretária, aonde as pessoas entrarem lá e vão falar: rapaz, essa menina tem algo diferente, essa menina só pode ter Jesus, essa menina ela tem algo que eu preciso, eu tenho sede e fome porque ela carrega. Me diga, minha filha, o que você tem? E a pessoa vai virar: é porque eu tenho Jesus, e Jesus me ensinou a fazer com excelência. Ah, pastor, mas como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar de Jesus, que eu sou simplesmente uma secretária de uma casa? Eu passo, eu varro, eu limpo, eu organizo, sei lá.
Eu faço tão pouco. Eu não tenho expectativa nenhuma. Deixa eu dizer algo a você. Seja fiel no pouco. Quando Jesus falou da parábola dos talentos, ele pegou e disse: a um deu 10, 5 e 1, conforme a sua capacidade. Qual a expectativa dele? Que recebeu um, multiplique o que recebeu. Sabe, queridos, isso está dentro do propósito. Se você abrir a tua Bíblia no Salmo 119, você vai observar, sabe, Deus falando conosco, dizendo que nos conhecia quando éramos substância ainda informe. Olha, você não estava formado nem no ventre da tua mãe, mas o Senhor já te conhecia, já existia um propósito ao teu respeito. A palavra diz no verso 6 que Ele já tinha escrevido os seus dias em seu livro. Ou seja, o grande arquiteto, sabe, o grande engenheiro, ele já tinha projetado, ele já tinha preparado a maquete no que diz respeito a ti. O problema, queridos, é que muitas vezes nós não seguimos conforme está a maquete, conforme o projeto de Jesus a nosso respeito, e tomamos qualquer caminho, qualquer jeito, de qualquer forma. E fazendo isso, sabe, queridos, nós entendemos, falando assim: não, mas é porque Jesus, ele não olha para mim, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo, não estou enxergando bem direito, sabe? Não, é simplesmente porque os teus olhos, sabe, se desviaram do autor e consumador da sua fé. É simplesmente porque as coisas que tenazmente te rodeiam te chamaram a atenção e você saiu do foco do teu propósito. Mas se você entender isso, você vai pegar e vai assim: ah, mas eu sou simplesmente uma vendedora de roupa. Deixa eu dizer algo a você: quantas mulheres, sabe, você pode estar impactando durante o teu dia? Quantas? E alguns podem falar assim: ah, mas eu vou fazer o que, pastor? Eu vou falar de Jesus como para essas pessoas? Fala com a tua vida. Eu não estou dizendo a você: olha, se você precisa receber Jesus, porque se você não receber Jesus, você vai para o inferno. Você não vai falar isso com a tua cliente que está comprando roupa com você. Mas você vai ser agradável, você vai envolvê-la, sabe, debaixo do amor de Deus, e ela vai, sabe, se abrindo de certa forma, reconhecendo Jesus, e chegando ao ponto e vai falar assim: mulher, o que tu tem, que tu é alegre demais, parece que teu salário é 10 mil reais nessa loja aqui de roupa. Ela vai dizer: não, é porque eu tenho Jesus. Aí é a hora de você pegar o cartão de visita e dizer: é porque eu tenho Jesus. E você pode ter tudo, você pode ter dinheiro, você pode ter status social, você pode ter diploma, mas se você não tem Jesus, você não vai conseguir ser feliz. Se você não tem Jesus, você não vai ser alegre. Se você não tiver Jesus, você não vai ter essa felicidade a qual eu carrego. Aí ela vai dizer: mulherzinha, onde é a tua igreja? Me apresenta esse Jesus. Eu passei a vida, eu vaguei o mundo, eu vaguei as estradas afora, mas o que eu precisava é desse Jesus. Me apresenta. Sabe qual é o problema, queridos? É que muitas vezes Jesus não está transbordando da nossa vida, e nós queremos vender Jesus como vende banana. A palma é 10, passo 3 por 20, e não chama a atenção de ninguém. Mas existe um propósito. Jesus, o desejo dele é cumprir o propósito dele na tua vida. Ele entendeu isso, por isso que ele era inegociável, porque ele sabia o propósito dele. E hoje eu quero ativar isso na vida de vocês. Quantos têm promessas de Deus? Você tem promessa de Deus? Deus já te liberou algo ao teu respeito? Aí a pergunta é: como você está no processo da promessa? Aonde você se encontra? Aonde você se encontra? Nós estávamos falando sobre Moisés. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, senão daqui a pouco a voz acaba. Estávamos falando sobre Moisés. Moisés, ele foi um homem que Deus levantou como um libertador de um povo. Mas se você pegar hoje, você marcar o local do Egito, naquela época, a capital do Egito, naquela época que não era Cairo, e se você marcar
o território hoje, aonde é Canaã, hoje nos dias atuais, você vai observar que essa viagem, ela deveria ser feita algo em torno de 12, 13 dias, 10 dias. Eu vou botar 13 porque era com as crianças, era com os animais, era com mais algumas coisas. Então, em poucos dias, aquele povo deveria ter saído da terra de escravidão e chegado a Canaã. Ou seja, seria um processo de alguns dias. Mas em meio ao caminho, as pessoas começaram a murmurar, começaram a olhar e lembrar do tempero do Egito. E a viagem de 13, 14, 15, vamos estourar, botar assim, sabe? Andando mesmo sem vontade, 40 dias, passou a ser 40 anos. Aonde você está em meio ao processo a qual Deus te chamou? Aonde você se encontra? Pastor, mas é muito complicado viver no deserto. É, porque tu é cego. É complicado porque você não consegue olhar como Deus vê. Porque como Deus vê no deserto, tem água saindo da rocha para matar a sede. Porque no deserto cai maná do céu, as cordonizes vêm para te alimentar. Sabe, no meio do deserto há uma bola de fogo para te proteger à noite do frio, e durante o dia tem uma nuvem para você não se queimar. Sabe, no meio do deserto você anda 40 anos e tua sandália não se acaba. Nem com a Havaiana acontece isso. As tuas roupas não ficam desgastadas. O problema está na lente que você está olhando. O problema está quando o teu carro para a 500 metros do posto, sabe, diz, acabou o combustível. Aí uma lente, quando você olha com uma lente, você diz assim, como é que pode, Senhor, o Senhor fazer isso comigo? Faltando 500 metros, poderia muito bem o combustível chegar até lá, para eu abastecer. Mas quando você tem uma mente, você tem uma lente de gratidão, você fala, Senhor, muito obrigado. Já pensou se fosse 10 quilômetros? Como eu faria? Mas aqui é possível dar uma caminhada, orando, conversando contigo, sabe? Eu vou e voltarei com combustível. É a forma que você está olhando. E muitas vezes, queridos, nós estamos estagnados em meio ao processo, porque nós não entendemos que em meio ao deserto tem provisão. Se existe um propósito, se Deus te escreveu ao teu respeito, procura entender a maquete, procura entender o que foi que o sumo arquiteto escreveu ao teu respeito, para que você possa cumprir. Pensa um pouco comigo e para. Será que eu simplesmente nasci nessa vida? Estou crescendo? Encontrei uma esposa, encontrei um marido? Estou avançando? Tem coisas que estão dando certo, outras que não estão dando tão certo, e um dia eu vou morrer? Deixa eu dizer algo a você, querido. Será que é só isso? Será que o estágio que Deus te chamou para essa terra é só isso? Ou foi para você afetar a vida das pessoas? Será que cada pessoa que se aproxima da tua vida, será que não há oportunidade que Deus está te dando? Pensa um pouco. Olha o tamanho da oportunidade que Deus nos dá. Para um pouco. Quantas pessoas passam na sua frente durante o dia? Quantas pessoas têm um contato com você? Porque eu preciso entender. Eu preciso entender o meu propósito. Jesus, quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele deixa algo muito forte, pastor. Ele libera algo, sabe, que se o crente entendesse, o mundo não seria dessa forma. Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como é onde? Como é onde?
Eu vou perguntar à senhora, me ajuda, tá? Na minha pregação. Tá? Me ajuda. No céu, tem fome? Não? Obrigado. Meu amado diácono, no céu, tem escassez? No céu, tem confusão? Facção, divisão, prostituição? Essas coisas tem no céu? Jesus disse que a vontade dele é para ser feita na terra como é onde? E cadê os embaixadores para estabelecer a vontade? Onde estão os embaixadores? A gente precisa entender sobre propósito, irmão. Pastor, mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Deixa eu dizer um negócio a você. Eu nem do mundo sou. E todo aquele que você se aproximar, sabe, ele pode ser impactado também e deixar de ser desse mundo e passar a ser um ET também, igual a mim e a você. Não tem problema. Eu não estou preocupado. Quem quer perdição, vá para a perdição. Mas existem pessoas sedentas. Existem pessoas que estão se associando a time de futebol, a cantores, a qualquer coisa para adorar, sabe, a qualquer coisa para venerar, para qualquer coisa para se prostrar. E nós, como embaixadores, precisamos estabelecer o reino. Gente, se a Ágape Natal entender disso, eu arranjei uma confusão maravilhosa para o pastor Edinaldo. Ele vai ficar muito feliz, sabe por quê? Porque vocês vão começar a andar nos becos e vielas, porque aqui tem, sabe, quem conhece esse bairro sabe que tem beco, viela, sabe que tem prostíbulo, sabe que tem, sabe, boca de fumo. Quem conhece esse bairro sabe que tem. É escondido, mas tem. E na parábola Jesus mandou ir por onde? O shopping, o Midway. Não deu certo. Todo mundo que estava no shopping disse: não, diga ao seu senhor que não vai dar certo hoje, não vai dar para participar desse evento aí, dessa festa, não. Entendeu? Aí a turma foi lá: meu senhor, estão dizendo, não, faz. Ande pelos becos, vai pelas vielas, entra nos buracos, entra nos prostíbulos, entra nas bocas de fumo, entra onde é necessário. E convida, diz que o mestre mandou chamar. Porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, entendeu? Filhos, sabe? Você não tem Jesus como, Deus como padrinho, você não é afilhado, você é filho, sabe? Você tem todo o direito à herança. Nós precisamos entender urgentemente sobre o propósito. Nós precisamos entender, sabe, amado Esdras, sabe, o que eu vim fazer na terra. O missionário Esdras está aqui, né? Esses dias a gente tem se encontrado, né? Graças a Deus. Mês passado a gente estava na ordem dos pastores e eu lhe vi lá, fiquei feliz, e agora de novo. Mas o missionário tem um trabalho fantástico dentro da cidade, sabe, andando nos becos, nas vielas, sabe, tratando, cuidando de quem precisa. É um trabalho muito lindo. Ele entendeu que isso faz parte do propósito dele. Não é na totalidade, porque tem outras coisas que ele faz e faz muito bem feito. Mas isso é maravilhoso. Então uma parte do corpo está entendendo, e eu pergunto: e o restante do corpo, gente? Sabe qual é o problema, pastor? É porque às vezes nós nos encantamos. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho. Joga uma pedra aí, pastor, quando for na hora. Sabe, amado pastor, nós nos encantamos por um passado não muito distante, na expectativa de um Cristo que está vindo buscar a igreja. Essa é a minha expectativa, Maranata. Precisamos estar pronto para a sua vinda e desejar a sua vinda. Mas no tempo dos nossos pais, nós vivemos um momento tão forte dentro, achando que esse era o propósito daquele momento. Todo mundo falava dos anos 2000. Mas o Senhor vai vir na virada, não tem condição de não vir. Aí a igreja fala assim: não, sai.
nada de estudar, nada de ser juiz, nada de ser médico, nada de economia, nada. E aí, vamos preparar e encher a igreja, porque quando Jesus vier, Ele vai nos levar e o mundo... Essa é a nossa expectativa, mas deixa eu dizer algo a você. Aí a igreja gerou duas funções: ou você louva, ou você prega. Porque se tu não pregar e tu não louvar, vocês não estão fazendo a obra. Aí o púlpito cheio de advogados, de juízes, de mestres, de doutores, frustrados, porque eles não entenderam o propósito. Sabe por quê, queridos? Porque se você tiver um juiz direcionando as leis debaixo do Espírito Santo, é melhor do que um filho do demônio. Não é? E cadê os juízes crentes? Cadê os advogados? Cadê os médicos? Nós entregamos essas áreas de influência. As escolas, quais eram as melhores escolas? Eu vou dizer, era a escola do padre, a escola da freira, lá da madre, né? E acima do padre, como é que chama? Mas tinha ainda outro nome que geralmente ele ficava diretor de escola, que tinha muito em Natal. Mas as maiores escolas eram escolas evangélicas, ou cristãs, católicas. E existia ordem e decência. Hoje chego na universidade e digo, eu sou crente. Eu tenho alguém aqui da UFRN? Tu tem coragem de dizer? Quando tu diz eu sou crente? Diz. Mas como é que a turma fica? Como é que a turma fica? Está tranquilo, né? No 2? Muito boa, né? Mas Deus, Ele está mudando isso. E você é luz lá dentro, tá? Eu tenho plena convicção disso. Mas essa é a realidade. Então assim, quando o cara diz, eu sou crente, eu começo a rir da cara da pessoa. Por quê? Porque a igreja, ela entregou. Ela não entendendo o seu propósito, ela entregou essa área de influência. A economia. A política, pastor, não venho mais aqui, né? A política, sim, a política. José era o quê? Governador no Egito. Quem era Daniel? Quem eram os reis? Se não são cargos. Mas a igreja, ela deixou de lado. E por deixar de lado, está aí, tudo acabado. Mas Deus, Ele está infiltrando a sua igreja novamente nesses locais. Por isso que você está lá. Por isso que você está lá. E você vai ver, vai se unir a outros e outros e outros e outros. E nós vamos reconquistar essas áreas de influência. Por quê? Porque nós estamos entendendo o nosso propósito. Nós precisamos entender o nosso propósito. Qual o ponto? O ponto é, você precisa ser bom naquilo que Deus chamou você para fazer. Ou você não sabia que um homem que não é pastor, mas ele é empresário, ele pode pastorear a sua empresa? Eu tenho algum empresário aqui? Não? Mas digamos que... Deixa eu ver aqui. Digamos que o irmão é empresário. Recebe, viu? Se for vontade de Deus e se tiver vontade no seu coração, inclinação. Senão vamos deixar só no exemplo. Digamos que o irmão é empresário. E ele tem agora 50 funcionários. Existem 50 vidas que estão debaixo da sua cobertura. Sim ou não? 50 vidas que necessitam que aquela empresa ela prospere, avance e ande, não é assim? E dentro do código de ética, de conduta da empresa, ele pode introduzir Cristo, sim ou não? Sem falar de Cristo, sim ou não? Sim. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes,
os valores estão invertidos. E nós queremos, sabe ser o quê? O empregado. Por que não? Porque esse negócio de ser rico talvez não esteja no propósito de Deus. Eu não estou falando sobre riqueza. Eu estou falando que Deus, Ele deu talentos para um. Ele deu um, para outro deu 5, outro deu 10. Mas é para você desenvolver. Porque Ele depositou algo na vida de vocês. Nós precisamos avançar nisso. Nós precisamos entender esse propósito. Amém? Amém, amém ou ai de mim? Amém. Amém. Entendendo assim, queridos, e avançando assim, quando nós saímos da nossa casa, a gente vai entender que nós fomos para um campo de evangelismo. Quando nós chegarmos na nossa empresa, a gente vai fazer aquela oração não para as pessoas ouvirem, mas, Senhor, obrigado, porque eu sei que essa empresa ela está de pé, porque eu estou aqui, porque eu sou seu filho, porque o Senhor me deu a oportunidade. Então eu oro pelo meu patrão, eu vou orar pelo meu gerente, pelo meu supervisor, pelos colaboradores que estão ao meu lado. Senhor, agora eu tomo posse, Pai, da liderança desse povo no reino do Espírito. Sabe, eu não aceito que nenhum deles se perda. Eu não aceito, Pai, confusão na casa deles. Sabe, que a tua paz que excede todo entendimento venha sobre a vida de cada um deles. Olha só, olha o ambiente que você está criando. Se isso não for pastoreio, é o que, gente? Vocês estão entendendo? Pronto. Se isso não for pastoreio, é o que? Se isso não for estabelecer o reino de Deus, é o que? Se isso não for o que está dentro de você transbordar sobre a vida das outras pessoas. Então, você entendendo que você saiu de casa, você vai sair agora com um objetivo. Você não vai sair de qualquer forma. Você vai sair debaixo de um propósito, entendendo a sua chamada em Cristo Jesus. E aí você pisa e fala, aqui vai ser diferente. Aqui, hoje, eu quero impactar a vida das pessoas. Esse ambiente de fofoca, ele caiu por terra, porque eu estou aqui. Sabe, porque luz chegou, e onde luz chega, as trevas batem em retirada. Esse é o ponto. Oi, pastor. Pode ficar à vontade. Poxa, você é empresário e não disse para mim que era empresário na hora que eu perguntei. Trabalho com água mineral. Não precisa não, fala não. Ah. Vai que eu Amém. Alguns funcionários chegam para mim e perguntam, se eu olhar no banheiro, não sei o que é que ele quer. Convidado para almoçar, jantar todo dia lá na Polícia Federal. Eu tenho um hábito, ele sabe. Eu vou para um lugar, eu levo a Bíblia. Quando eu fui militar, eu andava com fuzil, tá bom. Tem que andar armado, continuar armado, né? Aí minha esposa perguntou, você vai levar a Bíblia? Sim. Aí quando eu cheguei na mesa, eu coloquei a Bíblia de lado aqui. Aí o chefe da cozinha passou, olhou assim, e embora. O cara era crente, era desviado. Ele voltou e perguntou, o senhor é crente? Eu disse, não, eu sou cristão. Crente, todo mundo é. Você está desviado, né? Ele disse, quem é isso? Eu disse, é aquele lá de cima. Dá para você ir lá na cozinha para orar pelo povo, porque lá tem 5. Mas vocês entenderam? Parece que a pesca é maravilhosa. Eu fui lá na cozinha, eu olhei. O jantar era para empresários. Eu não estava como empresário, eu estava como embaixador. Amém. Infiltrado. Quem jantou primeiro? Lá na cozinha. Quando se viram o jantar, eu já estava seguindo sobre o mesmo. Mas você entendeu, pastor João? Parecia a pesca maravilhosa. Os peixes estavam saltando dentro do barco. Quando Jesus ele começa a se manifestar através da tua vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu estou dizendo isso porque eu não ia falar sobre Páscoa, mas quando ele falou ressurreição, eu falei o start. Eu entendi, Jesus. Eu vou falar sobre o start. Sabe? Sobre dar significado. Parar e falar assim, espera aí. Deixa eu fazer uma retrospectiva do que eu vivi até agora.
e deixa eu dar sentido à minha vida. Por quê? Porque às vezes a gente está com 30, 40, 50 anos e fala assim, não, aí tá bom, eu estou sentindo um ardor, já fiz muito. Não, de maneira nenhuma, de maneira alguma. Se permita, os melhores dias da sua vida vão começar a partir de agora. Se você entender e falar, Jesus, a minha vida é tua, o meu tempo é teu. Sabe por que o Senhor entrou lá? Porque o Senhor foi infiltrado, porque você foi disfarçado, porque talvez falar assim, não, vou chamar pastor para quê? Mas é empresário, eu vou chamar empresário? Eu estou dizendo porque eu vivo isso, que minha esposa não deixa a gente mentir. Recebemos um convite, peguei um avião, fui bater em Vitória, cheguei lá, desci e tal, fui lá para a fábrica do homem, chegou no escritório do homem, era enorme, só vidro, tudo vidro, então todas as divisórias é de vidro. O homem já tinha construído 20 e poucas igrejas, né? Ele fez mais de 20 igrejas, estava desviado. E ele fazia e ofertava às igrejas. Grande empresário, né? E a gente conversando, daqui a pouco aquele homem, quando eu percebi, ele estava chorando. E pedindo para orar por ele. Agarrado com a gente, e o vidro e os funcionários todos entendendo, né? O que aquele homem estava fazendo agarrado com um cliente. Porque era o cliente dele. Chorando. Um homem do tamanho do mundo. Por quê? Porque Jesus abriu a porta para os infiltrados passarem. Talvez eu fale assim, como pastor, nunca as portas daquele local iriam se abrir. Vocês estão entendendo? Mas como um empresário, como um advogado, como um vendedor, como um auxiliar de cozinha, existem portas que vão se abrir para você que nunca vão se abrir para mim. Você espera que o pastor João vai pregar? Que eu vá pregar? Que o missionário Eza vá pregar? Não! Essa porção é sua. Deus te confiou. Faz parte do teu propósito. E tem mais, se você fizer bem feito, e eu na minha posição fizer mal feito, deixa eu dizer um negócio a você, você vai ter mais coroa do que eu. As pedrinhas, isso é melhor do que as minhas. Porque não quer dizer a respeito ao que eu estou fazendo, mas ao meu propósito que Deus me direcionou a fazer. Vocês estão entendendo? O que eu estou falando para vocês? Ei, arranje uma confusão com o pastor Edinaldo em nome de Jesus. Levante-se, sabe? Começa a falar, Jesus, hoje acaba essa confusão dentro da minha casa. Hoje eu tomo posse no reino do Espírito desse lar, sabe? Aqui, a tua paz que excede todo entendimento, ele vai tomar de conta desse ambiente e vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E daqui a pouco eu vou só chegar e falar, pastor Edinaldo, está aí, toma de conta, porque eu ganhei para Jesus, porque o meu marido se converteu, porque meus filhos agora é uma bênção, porque o meu vizinho ouviu eu louvando ao Senhor e disse que quer ir para a igreja. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ficar aqui sentado, reunido. Tem culto quando aqui, pastor? Terça, quinta e domingo? Quantos é os dias? Só domingo? Então, estar aqui sentado no domingo é muito legal. Beijar vocês, abraçar, é muito legal. Todo mundo aqui toma banho antes de vir para a igreja. Está cheiroso. Agora, o mendigo lá de fora, ninguém quer cheirar. O necessitado, ninguém quer cheirar. Mas deixa eu dizer um negócio a você. Por fedorento, o que ele precisa é de Jesus e um banho. No domingo que vem ele está igualzinho a você, cheiroso. O problema é que nós temos retido. Esse ambiente aqui é muito legal. Mas nós podemos estar aqui e não estar fazendo a vontade de Deus. Agora eu não venho mais, viu? Nós podemos estar aqui e não estar fazendo a vontade de Deus. Igreja, chamados para fora. O domingo é a reunião dos santos. Mas na semana, os chamados para fora vão às suas empresas, aos trabalhos,
as escolas, a sociedade, impactar e liberar o Cristo que habita dentro de você. Esse é o ponto. Por isso Paulo, ele escrevendo aos Romanos, eu vou acabar aqui, porque daqui a pouco vem alguma coisa aí, né, pastor, acima de mim? Deixa eu voltar aqui para minha colinha. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui? Dos que foram chamados de acordo com o seu? Os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Às vezes nós pensamos que o propósito está restrito aos 5 dons ministeriais. Às vezes nós entendemos que o propósito ele está restrito a fazer alguma coisa no ambiente de igreja, no ambiente da instituição. Servir ao Senhor na instituição é maravilhoso. E é bom que vocês façam, porque eu estou vendo o pastor ali fazendo a parte da mídia. Fazendo o que mais, pastor? Eu vi você montando a câmera, eu já está jogando os slides, introduzindo o culto. Então, é bom que vocês façam mesmo, que vocês sirvam. Tá? O correto é que vocês sirvam. Mas deixa eu dizer algo a você. Se você entender, sabe que existe vida em Cristo fora desse ambiente, a tua rua não vai ser mais a mesma. A tua família não vai ser mais a mesma. Sabe, quando as pessoas tocarem em você e Cristo se manifestar, você vai ver que tudo é diferente. Tudo começa a ser transformado. Porque tudo que você tocar vai se transformar, porque você é um só com Cristo. Aonde você pisar, Deus vai te dar posse. Entenda, muitos acham que vai te dar poder para você pisar as pessoas. Esse é o erro. Ele vai te dar posse para que você manifeste o reino dele. Tudo que você tocar, abençoado será. Por quê? Porque você é um embaixador, porque você é um representante legal. Entenda. Mas é isso. É desse jeito, meu irmão. É desse jeito. Eu estou dizendo porque é algo que é comum. A minha turma não deixa. Daqui a pouco eu recebi até há pouco tempo ali um documento para assinar, para liberar mais um tornozelado para ir para os cultos na igreja. Entendeu? Por quê? Porque ele tem um horário para entrar em casa, e aí a gente assina em nome da igreja, e o horário dele se estende para ele estar dentro da igreja. Ele só pode ir para a igreja, da igreja ele vai para lá. E dessa forma tem muitos que já tiraram a tornozeleira, estão trabalhando, tem outros que já são empresários. Por quê? Porque nós resolvemos impactar a vida das pessoas. É fácil? Não. Acaba com o Wi-Fi lá dentro da igreja, todo mundo fica assim. E olha que eu tenho umas situações bem complicadas. Eu vou dizer um negócio, já teve uma fila lá na igreja, né? Que estava um policial, um membro da facção que estava deixando o crime e um tornozelado. Né? E eles cantando, uma família vivendo, né? Mas é isso. O bom do evangelho é isso. O manifestar de Cristo é isso. E deixa eu dizer um negócio a você. Tu sabia que hoje o camarada tirou a tornozeleira, pagou o que deve, pagou tudo que deve. Não, ele ainda assina, acho que uma vez por mês ele vai lá assinar. Alguma coisa está já no trâmite final. Mas ele anda, entendeu? Com o outro lá que era o chefe, entendeu? Que era, né? Anda todo mundo junto dentro do carro evangelizando. Eu falo, meu Deus, só Jesus. Porque um atirava contra o outro. Só Jesus. Só Jesus, não tem outro, é só Jesus. Mas por quê? Porque esses homens, eles faziam outras coisas, mas eles entenderam o propósito deles. Deixa eu dizer um negócio a você. E pensa num povo correto. É mesmo, pastor? É. De vez em quando aparece um lá meio perdido, mas eles mesmos me ajudam a botar para fora. Eles chegam lá, vem cá, o que tu quer? Tu quer Jesus ou quer bagunçar? Vou bagunçar, pega o B.
É desse jeito. Mas é desse jeito mesmo. É dessa forma. Eu fico tão feliz, né? Eu fico tão feliz. Tem cenas assim que me assustam. Tem um policial reformado, ele era tão... Eu acho que ele era quase Jesus. Não dá nem para dizer que ele era policial. Ele ficava quieto no culto, parado. Um dia teve uma briga dos torcedores do América, pularam para o ambiente da igreja. Ele pegava esses cabos e jogava assim. Rapaz, eu falei assim, se transformou. Aí disse, não, pastor, é porque quando eu viro policial mesmo. Eu falei, tá certo, tá bom, tudo bem. Joga mais em nome de Jesus, pelo menos, né? Para não ter problema. Eu gosto de brincar, gente. Mas é desse jeito. Então, onde eu quero chegar? É que a gente precisa entender que existe uma fonte que jorra dentro de nós. E essa fonte ela não pode estar retida. Ela tem que ser liberada, sabe, para alcançar outras pessoas, para impactar outras pessoas. Isso faz parte do meu e do seu propósito. Essa é a realidade. E não vem, sabe, eu não sei porque Jesus está insistindo comigo, quando o Espírito ele começa a insistir, e não vem dizer assim, pastor, a história é bonita, mas eu já tenho uma certa idade, não dá para fazer mais. Dá sim. Olha, deixa eu dizer um negócio a você, se Jesus não te levou, é porque você ainda precisa cumprir teu propósito. Pode ter certeza. Porque se você não tem o que fazer aqui, não tem para que você estar aqui. Então, ele ainda quer cumprir. O desejo dele é cumprir o que você precisa. Se entregar. Permita-se. Pastor, eu não sei como começar. Começa de qualquer forma e de qualquer jeito. Mas pede direção a ele. Amanhã é segunda-feira. Ele fala assim, amanhã eu vou ter que fazer visita a fulano e tal. Pronto, começa por essa visita. Vai lá. Libera a palavra. Libera o que você tem retido. E você vai ver a vida das pessoas mudarem. Você vai ver. Entenda. Fluirão rios de água viva. Você não é uma caixa d'água que retém água. Você flui rios. Flui. Não para de jorrar. Não para. Você é uma fonte. E tudo que você for tocando vai sendo transformado. Você é uma fonte. Você pode ficar de pé? Jesus, ele cumpriu o seu propósito. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Mas eu sei que ele quer ativar algo hoje. Eu sei que muitos foram alcançados por Jesus, porque ele nos salvou. E como somos gratos pela sua salvação. Nós não éramos merecedor. Nada que eu e você pudesse fazer ia pagar por essa salvação. É fato, isso é fato. E ele nos amou, pagou um alto preço por mim e por você. Ele nos salvou de fato. Nos retirou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós bem sabemos disso. Mas ele não somente te salvou, ele também te chamou. Vê essa parte que eu quero ativar hoje na tua vida. E eu sei, queridos, que Deus não me trouxe aqui à toa. Deus não me trouxe aqui à toa. Eu tenho essa convicção. Estou dizendo que o pastor precisa de pessoas para trabalhar, tá vendo? Vai ele fazer agora da salinha. Existe uma chamada para as nossas vidas.
E às vezes, dentro da chamada, nós estamos provando algo muito pequeno e nós estamos já satisfeitos. Mas eu quero te dar uma chave essa noite. Seja extremamente agradecido por aquilo que você está vivendo em Cristo, mas jamais satisfeito. Jamais satisfeito. Como assim, pastor? Eu vou ser um homem insatisfeito? Eu vou te explicar. Seja agradecido, coração agradecido, mas não satisfeito. Sempre você vai falar: eu tenho sede, eu tenho fome. Amós 8:11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei sobre a terra sede e fome. Essa sede e essa fome que Amós está liberando não é de comida e nem de bebida, é da presença do Senhor. Sabe, nós precisamos entender isso. A vontade de Deus é essa, sabe, que eu e você temos um coração agradecido, mas não satisfeito, sabe, sempre está ali: eu quero mais, eu quero buscar mais, eu desejo mais a sua presença, sabe, Senhor, me usa, deixa eu ser, sabe, um instrumento seu. Pai, eu quero ser usado, eu quero impactar essa cidade, eu quero impactar a minha rua, eu quero impactar, sabe, a minha família, os meus familiares, a minha escola, sabe, eu quero impactar a minha igreja, eu quero impactar, Pai, todos aqueles ambientes a qual o Senhor, Pai, me permite estar. Se você entender isso, você vai ver, sabe, vai ser gerado dentro do teu coração uma sede e uma fome, sabe, extraordinária, aonde só Jesus vai te saciar, aonde só Jesus vai matar a tua sede, aonde as pessoas vão falar assim: nossa, eu quero aquilo que aquela pessoa carrega, sabe, aonde, da mesma forma que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ouviu falar de Jesus, o que fez ela romper a multidão e tocar nele foi a sede e a fome. Sabe, era o desejo de ser curada, o desejo de ser transformada, o desejo de simplesmente tocar na sua orla. E eu vejo, sabe, Deus renovando isso na vida de muitos de vocês. Adeus satisfação, adeus satisfação. Eu quero olhar para vocês como sedentos, como famintos, homens e mulheres que querem viver o propósito do Pai. Se essa palavra ela falou com você, se você foi tocado por essa ministração e você entende que alguma coisa você precisa fazer diferente, eu quero orar pela tua vida. Eu não tenho poder nenhum, mas Jesus